você vai ouvir neste podcast. Então, quando o medo está sendo uma barreira, está te impedindo de fazer alguma coisa, de ter convívios, contatos, relacionamentos, isso já demonstra que alguma coisa não está certa. Ele tem a frase que mais me deixava com medo, eu tenho 33 anos. E eu começo com essa frase: eu tenho 33 anos e o medo corrompeu boa parte da minha vida. Mas eu lembro que quando eu fui entrar na sala de aula pela primeira vez, eu não fui tão espiritual quanto o Diego. Eu lembrei do Maquiavel quando eu fui numa sala de aula. Você queria ser temido? Queria inverter? Fala galera, estamos começando mais um podcast da Glocal e hoje temos aqui ilustres convidados, o nosso poeta Elias, a sua digníssima noiva Isa. Que prazer tê-la conosco aqui. O Elias vai poder mandar um beijo pra você ao vivo no programa. Finalmente. Nosso querido Diego também vai participar aqui com a gente. É bem rodado no JV, né, Diego? E hoje vai estar com a gente aqui nesse podcast que vai falar sobre o medo. E aí, vocês têm medo do quê? Elias. Olá, galera. Beijo, Isa. Beijo! Eu tenho medo de fantoches. Já começa com medo quase inusitado. Okay. Também tem aquele medo de fracassar na vida e não ser relevante, mas eu vou focar nesse mais específico. Isa, fala um pouquinho de você, se apresenta pra galera. Quem é você, além de ser a noiva do Elias, e qual é o seu medo? Olá, gente, eu sou a Isabela Carreteiro e eu tenho muito medo do Michael Jackson. Nossa, não. Sempre tive e continuo tendo, porque ele pode sim estar vivo e tenho medo disso também. Vai começar a polêmica. Já começa causando, né? Diego. Tudo bem, gente? Eu sou Diego Codó, missionário há 8 anos e eu tenho muito medo do medo que o medo dá. Olha aí. Já começa a complicar. Eu sou o Edu Molina e vou falar o meu medo também, né? Já para começar, aquele medo sem justificativa nenhuma. Eu tenho muito medo de borboleta. De alguma cor específica, não? Não, borboleta em geral. Eu tenho pavor, isso é medo. Entre outros que a gente pode falar ao longo do programa. Renatão, rola a vinheta e a gente já volta para continuar esse papo. Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Glocal Podcast. Esse é o Renato. Alguém tem que pagar as contas. Tem que pagar as contas. O anunciante, normalmente, né? O anunciante que tá pagando rios de dinheiro pra aparecer esse tempinho aqui. É isso aí. E nesse podcast a gente quer falar do novo clube de discipulado. Isso é bem legal, hein, Olha, cara? É tão novo que você pediu pra eu explicar melhor, não foi? Porque coisa boa você precisa explicar direitinho, né? Imagina, a primeira vez que apareceu o Netflix, cara, teve que explicar esse negócio direito aí, né? O clube chama Clube Eu Discípulo. É um clube de assinatura mensal de estudos bíblicos da vida cristã prática. A cada semana um novo conteúdo publicado. Agora, o que é mais legal é quem se juntou para esse clube. A parte legal desse negócio é quem tá envolvido, né? Davi Lago com o diálogo com a sociedade, o Vitor Fontana com a parte de teologia bíblica, o Zé Bruno, com a parte de adoração e música. E música gospel? E música Agora ele vai ter um infarto. E eu, porque eu sou idealizador, eu me coloquei lá, né, com vida prática cristã. Eu sabe o que eu falei? Eu tenho que participar disso aí, desse Dream Team. Já estão chamando de Esquadrão Classe A. A questão é quem é o BA e o Aníbal. Eu sou o Aníbal. Agora, mano, olha que legal. É um valorzinho que é mais para valorizar, de R$15 por mês esse ano, né?
E aí o cara tem 1 mês de graça pelo link que está no nosso podcast, na descrição deste podcast. Apenas aqui, hein? Exatamente. E aí, olha que legal, o cara entra, desfruta de todo o conteúdo e se não gostou, ele sai fora sem pagar nada. Se ele gostar, ele continua e toda semana ele tem coisa nova. Não dá pra perder essa chance aí. Clube Eu Discípulo, se você quer saber mais, você vai no trilha.me, né? E se você quer o desconto de 1 mês de graça, você clica no link que tá neste podcast. É isso aí, então não perde essa oportunidade aí não. Vai ter coisa muito legal lá, só tem fera. Aproveita. Valeu, gente! Bom, hoje o assunto é medo. E para isso a gente trouxe aqui um professor, um missionário, uma psicóloga e eu, um poeta e um servidor público, para falar sobre o assunto. Como é um tema vasto, pessoal muitas vezes, e o nosso contexto atual até colabora para que ele apareça, a gente optou por trazer relatos, né, como cada um enfrenta seus medos, alguns tipos específicos de medo, se é possível definir o que o medo é, afinal, e, por que não, até um pouco de leveza e descontração em alguns momentos. Essa é a ideia do episódio de hoje. Medo, que dá medo do medo que dá. Mas eu sempre me encantei assim por esse assunto também dos medos, e eu não sei se é possível a gente começar definindo o que é o medo. Queria saber, Isa, dá pra gente resumir o que é o medo, o que é o medo pra psicologia? Esse é um desafio, né? Juntar resumir psicologia na mesma frase. Mas, em geral, né, o medo é uma das emoções aí fundamentais que tem essa função de autoproteção e sobrevivência. Então, é algo natural e humano sentir medo, né? Então, faz parte da existência o medo no nosso dia a dia. E você falou de emoções essenciais? Que tem as emoções básicas, assim, né? Sim. Que é o medo, a raiva. Que tem até o filme do Divertidamente que ilustra muito bem, né? O medo, a raiva, a alegria, a tristeza. Nojo. Eu tô lembrando da antropologia também, que traz essa ideia de que existem emoções primordiais, que todo ser humano é capaz de reconhecer de alguma maneira, né? Expressões, inclusive, faciais, corporais, de emoção, que são compartilhados por todo, ser humano. Interessante você trazer isso, o medo é uma delas, uma dessas emoções primordiais, né? Bom, eu tava estudando também um pouquinho sobre isso, do quanto ele serve pra gente sobreviver, o instinto de sobrevivência, de perpetuação, e a gente tá aqui por causa do medo também, porque ele já nos tirou de enrascadas, evitou que a gente fizesse besteiras, não evitou que eu e Edu assistíssemos o último episódio de Star Wars, mas eu vou citar isso agora. Não. Mas, de qualquer forma, até a gente falou um pouquinho dos medos no começo. Sinceramente, eu não sei de onde veio esse meu medo de fantoche, mas é real. Eu acho que eu tive algum trauma infantil de assistir alguma peça e eu fiquei assustado, fiquei imaginando pessoas e deformadas, sei lá. Mas criei esse medo, é um desconforto horrível. A Isa já presenciou isso em alguns momentos. Ele não me leva a nenhuma instinto de sobrevivência nem nada, a menos que fantoche tenha algum problema. Mas enfim, normalmente é só o medo irracional, que acho que também existe, né? O medo irracional, não só o de sobrevivência. Mas enfim, tentar confabular aqui com vocês. Edu, antes de passar pro Diego, que eu sei que ele vai trazer uma coisa mais pessoal, você já teve alguma experiência com medo, ou de defini-lo, ou até com a tua formação de história, você já se deparou com esse elemento? É muito engraçado, porque eu sempre tive muito medo. Eu sou um cara extremamente tímido, por mais que não pareça. E eu sempre tive muito medo de me relacionar com as pessoas em geral. Então eu era um moleque que brincava sozinho, que jogava bola com a parede, porque não queria, tinha medo de outras pessoas. Tinha um pavor de pensar em falar em público, em ser exposto. E hoje eu trabalho, né, numa sala de aula, trabalho com palestras, então foram passos a serem rompidos, né? Isso
Eu me lembro a primeira vez que eu pisei numa sala de aula, eu tremia inteiro, né? Foi uma coisa assim, eu suava, tava frio, aquele desespero, né? Mas você precisa romper com aquilo, né? Então acho que foi uma das experiências que eu consegui, né, identificar, né, algumas causas e enfrentá-las. Enquanto, por exemplo, uma outra que eu não consigo de jeito nenhum, eu falei da borboleta, né, eu não sei explicar por quê, mas tem uma que é apavorante para mim, por exemplo, ir na praia num ano novo com a galera soltando rojões. Os rojões me deixam apavorado, cara. Eu não consigo ficar num local desse. Não dá, para mim não dá. Né, a última tentativa, né, disso foi alguns anos atrás, e quando começou os fogos, cara, eu saí correndo, larguei a mão da Pri, eu saí correndo, né, tipo, desesperado, porque começou a soltar fogos ali, e esse é um que eu não consigo lidar com isso daí, cara. Caraca, todos temos alguns medos. Diego, você estava falando que você tem alguns medos, que você é uma pessoa, enfim, que tem uma experiência com isso. Queria entender um pouco, cara. Traz aí tua visão, teu sentimento. Cara, foi um fenômeno, né? Na verdade, foi bem proposital, assim. Eu acho que o caminho até eu descobrir os meus medos, né? Foi bem intencional. Primeiro, eu fui percebendo que o medo estava comprometendo a minha personalidade, né? Eu comecei a ouvir muito as pessoas, inclusive quando elas não diziam nada. Né, isso foi uma das coisas que eu acho que comprometeu muito, né? Principalmente eu viajando durante 8 anos com o JV na Estrada, que é um braço da Missão Jovens da Verdade, viajando o Brasil inteiro. Então, lógico, no final de tudo eu fui descobrir mais ou menos o que era o fundamento dessa coisa toda, assim, mas durante esse processo eu fui percebendo que eu prestava contas a todo mundo, menos a mim. Isso era muito interessante, muito e comprometia muito, porque compromete absolutamente o futuro de qualquer pessoa, né? Se você não se valoriza, se você não se percebe, não se sente, não reconhece a sua identidade, valoriza a sua identidade, você vai ser levado por qualquer vento. E eu fui percebendo que na minha caminhada alguns fenômenos foram se repetindo, assim. Eu fui Deus me deu a graça de perceber que eram comportamentos que estavam sendo repetidos, e eu comecei a identificar. Eu falei, cara, eu já vivenciei isso outra vez. Só que em cenas totalmente diferentes, assim, né? Às vezes com uma pessoa conversando, às vezes numa mesa sentado, às vezes numa decisão que eu tinha para tomar, eu tinha a mesma sensação. E eu comecei a notar isso. Notar e anotar, escrever. E comecei fazer uma campanha de oração comigo mesmo, assim, né? Eu falei, cara, eu preciso pedir a Deus que Deus me revele, porque isso tá acabando com a minha vida. E aí eu comecei um processo de, literalmente, cara, sentar e orar, pensar, meditar sobre essas coisas e pedir que Deus de alguma forma me revelasse na minha mente, num sonho, numa topada, num acidente, uma cair de bicicleta, qualquer coisa, mas que me desse a chance de entender o que estava acontecendo comigo. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo um pouco. Foi quando eu tive uma sacada aqui, onde eu estou agora, nesse mesmo lugar. Eu estava lendo a Bíblia e o texto de Paulo aos Coríntios, quando ele fala que quando eu sou fraco é que eu sou forte, né? Sim, eu tinha lido um livro sobre criatividade, do José Pedrança, uma coisa assim o nome, que ele dizia assim: o problema é a matéria-prima da criatividade. E essas duas coisas se juntaram assim e explodiu na minha cabeça um negócio que foi, cara, o medo é o teu problema. Então, se ele é o teu problema, age de forma criativa com ele. E aí, na mesma hora eu pensei, cara, quer saber? Eu vou falar pra todo mundo sobre os meus medos. E aí, depois que eu jogar eles pra fora, depois que eu jogar pra fora, não vou ter mais nada pra fazer além de enfrentar. E aí, o meu Instagram, a partir disso, virou, tirei todas as publicações antigas, zerei todos os seguidores e comecei do zero. Caraca, comecei a gravar vídeos sobre medo, e um dos meus maiores medos hoje eu tenho 33 anos de idade, bem simbólico também, né? Se eu escapar esse ano, a gente tá se vendo que vem. Tamo junto, inclusive, Diego, também. Tamo junto, parceiro. E aí eu tava numa ideia assim de que, cara, eu
tenho 33 anos, cara, eu fui seguindo todo mundo, eu não segui a minha vida, não segui os meus sonhos. Aliás, eu tenho um sonho. Então, no primeiro vídeo que eu gravei, foi muito simbólico pra mim, porque se você ver no meu Instagram lá, Diego Codó, o primeiro vídeo que eu gravei, ele não tem o meu nome. Ele tem a frase que mais me deixava com medo, eu tenho 33 anos. E eu começo com essa frase: eu tenho 33 anos e o medo corrompeu boa parte da minha vida. Caraca. E aí, a partir daí, cara, eu tenho aprendido tanto, e muitas pessoas têm chegado no Instagram, é muito engraçado. Eu fico pensando, gente, eu tô falando dos meus medos, eu não tô fazendo uma palestra motivacional aqui, e as pessoas vão chegando e compartilhando os medos delas também. Então, foi mais ou menos assim que tudo aconteceu e chegou até agora. Medo, que dá medo do medo que dá. E antes, Bora. eu queria fazer uma pergunta. Isa, se Freud não explica, quem explica? Ou ele explica? Ou quem é que vai explicar? Não sou psicanalista, então não acho que Freud explica tudo. E pela tua abordagem, que você já ouviu até aqui, eu sei que você vai ter coisas pra acrescentar. Eu achei muito interessante o relato do Diego, que ele trouxe o quanto que o medo estava paralisando ele, né? E muito se fala do medo patológico. E quando que quais são os sinais e sintomas, né? Toda essa mística em torno de um diagnóstico para algo. E ele trouxe uma coisa muito importante, que é a primeira pessoa que percebe que mais vai sentir isso é a própria pessoa que está vivendo o medo. Então, quando o medo está sendo uma barreira, está te impedindo de fazer alguma coisa, de ter convívios, contatos, relacionamentos, isso já demonstra que alguma coisa não está certa. Então, para além de ter um diagnóstico de que se esse medo virou um pânico, uma fobia, se transformou numa ansiedade ou não, é entender qual é o sentido desse medo, né? O que esse medo está vindo dizer, está comunicando pra gente. Torná-lo não paralisante, mas de alguma maneira deixá-lo fazer parte de um crescimento, quiçá, né? Tem até essa diferença. A gente conversou em algumas locais, quando a gente ainda se reunia presencialmente. A gente falou sobre saudade, falou sobre dor também. E eu acho que são elementos, são emoções, são, enfim, situações humanas que costumam trazer esse paradoxo, assim, né? De ao mesmo tempo podem paralisar e trazer sofrimento, mas são elementos que também nos fazem ir adiante de alguma maneira e crescer com isso. Pode parecer uma coisa um pouco batida, mas acho que tem esse... É realmente verdadeiro. E o Diego tá trazendo um relato pessoal disso, né? E até queria perguntar, Diego, você tem algum aprendizado já disso, ou coisas que você tá... Já que você não conseguiu tirar o fator paralisante, o que tá te fazendo continuar, né? O que você tá aprendendo? Cara, foi impressionante. Primeiro que no dia que eu gravei o primeiro vídeo, uma semana antes, assim, mas eu já tinha programado, ele vai, não tem jeito, não tem volta, acabou, negão, você perdeu, acabou. Pega um cabo de vassoura que agora vai. E aí soltei o vídeo e eu lembro que no dia seguinte, cara, uma ressaca emocional. Caraca. Meu Deus, o que eu fiz? Mas logo, assim, cara, foi imediato, né? O feedback das pessoas também foi muito bom, mas eu acho que eu mesmo, assim, senti que eu tinha dado um golpe em mim que eu merecia dar. Num cara que tinha que morrer, entendeu? Eu tive essa sensação, tipo, esse cara precisa morrer, que precisa nascer outro. E, assim, o retorno pra mim foi muito imediato, porque eu venci o medo. Posso dizer que eu venci o medo porque eu tô determinado com relação a isso. E principalmente com relação à mudança de hábitos, né? Cara, eu mudei muito os meus hábitos, né? Eu foquei na leitura. A leitura foi fundamental nesse processo. Eu perdi a conta de quantos livros sobre mudança de hábitos eu li nesse tempo. Foram muito importantes, né? Os livros todos riscados, cheios de post-its, assim. Eu fiz tudo muito intencional. Acho que intencionalidade foi o que mais me ajudou nesse processo. Horário de acordar. Hoje eu acordo todos os dias 5 horas da manhã. Eu já tô aqui morrendo de sono. Todos os dias 5 horas da manhã. E eu começo o meu dia muito intencional, com uma reflexão nesse sentido, lendo um livro, às vezes meditando num texto bíblico, mas tudo muito voltado exatamente para isso, assim. E uma outra coisa importante que para mim ajudou muito
foi eu meio que faço no final do dia, eu faço um diagnóstico do meu dia. Quais as sensações que eu tive, né? Às vezes me dá um medo do futuro, de alguma coisa assim, e eu escrevo depois, por que eu tive medo do futuro nessa hora e ontem eu não tive nesse mesmo momento? E aí eu tenho uma oração que eu escrevi, foi muito engraçado, eu escrevi uma oração no início do ano, e a oração era tipo um salmo, assim, o início dos textos começavam com eu preciso, Deus, eu preciso. E aí 6 meses depois eu falei, cara, eu vou resgatar aquela oração e eu acho que eu vou pegar isso e vou orar todos os dias dela, principalmente nesses momentos. Só que na hora que eu peguei a oração e eu vi eu preciso, eu falei, cara, tá errado isso aqui. E eu virei a página e reescrevi a oração. E onde tinha eu preciso, eu coloquei eu sou. Eu sou. Porque eu fiquei pensando, falei, cara, se eu acredito em Deus, tem essa... E diz que o Espírito de Deus é pleno, e se o Espírito de Deus está pleno em mim, eu não sou pleno por causa de mim, sou pleno por causa do Espírito. Então eu sou o cara que venceu os medos, eu sou o cara que enfrentou e venceu os medos. Então, assim, tudo que tem a ver com uma sensação de motivação, hoje eu posso dizer que tem a ver com a mudança dos meus hábitos, né? Eu mudei muitos hábitos, começo a acordar cedo, ver o sol nascer. Eu não sei explicar para vocês, irmãos, é uma energia incrível, assim, que muda absurdamente o meu dia. E outra coisa que eu mudei também é a minha forma de entender o dia, né? É só uma mudança de imagem ou de conceito. Na minha cabeça, eu organizo o meu dia como se ele começasse à tarde, no fim da tarde para a noite. Porque eu digo para mim que não fui eu que construí o meu dia e eu já começo agradecendo. Que eu já começo o meu dia descansando. Agora eu vou descansar. Eu já chego em algo que está pronto, que não fui eu que fiz, eu só vou desfrutar. Essa foi uma parada também que não sei por que ainda direito, mas isso me fez melhorar muito a minha mente, assim, nesse sentido. E eu sempre começo essa virada com essa oração que eu reescrevi. Sempre começo, no fim da tarde para a noite. Vocês podem anotar no relógio de vocês, às 5 horas eu estou lá. Gritando na minha mente isso para que faça sentido, ainda que eu não acredite. Diego, você está relatando uma forma que você encontrou de enfrentar seus medos. E até uma pergunta que eu quero fazer para outros também, mas para você especificamente. Você disse que você sente que você enfrenta e vence. Você não tem mais medo hoje? Eu tenho. Ele sempre... essa sensação, né? De que as coisas podem dar errado. Sempre vem. E aí só que do mesmo jeito que ela vem, eu falo assim, eu fico conversando comigo mesmo. Eu falo assim, cara, do jeito que você que disse que vem, tem o seu momento para dizer que vem, eu queria dizer para você que eu também tenho autoridade para dizer que eu também posso dizer que não. Entendeu? Então eu meio que, quando esse pensamento vem contra, na mesma hora eu sinto que veio um medo, eu já vou pra cima e já reviso tudo de novo e mando ver. Isso tem me ajudado bastante, assim, porque o medo sempre tá junto. Medo, que dá medo do medo que dá. Edu, ia te perguntar, você tem um método de enfrentamento de medos? Diego relatou um interessante, profundo, inclusive muito autoconsciente. Eu achei interessante você trazer, Diego, essa questão de você repetir e mudar hábitos. Eu acho que isso fala muito de autoconsciência. E queria saber de vocês, Edu, como é que você enfrenta as borboletas? Cara. Esse eu ainda não consegui descobrir como, cara. Eu consigo chegar perto, mas se ela ameaça voar, eu saio correndo. Se ela ameaça, né? É muito engraçado, porque eu tenho 2 filhas, né? A Madu, que já tá com 13, quase 14 anos, e a Isa, com 5. E as duas olhavam assim, mas ela não faz nada. Então, talvez pra vocês ela não faça nada, né? Mas pra mim me dá um pavor olhar aquele bicho ali. Então esse eu não sei como fazer para lidar com ele, mas eu lembro que quando eu fui entrar na sala de aula pela primeira vez, eu não fui tão espiritual quanto o Diego. Eu lembrei do Maquiavel
quando eu fui numa sala de aula. Você queria ser temido? Queria inverter? Maquiavel falava, melhor ser temido do que amado. Eu falei, total, cara. Você olha para aquele bando de adolescentes e fala assim, rapaz, se eu demonstrar medo aqui, os caras vão me engolir. Eu entrei na sala como se eu já desse aula a vida inteira, né? Cara, entrei, já cheguei, fiz a chamada, galera, abre aí. Não, você... Eu entrei substituindo uma professora que tinha sido afastada, né, por um tempo ali que ela foi fazer uma cirurgia. Então eu era o substituto. E os caras começaram a querer puxar assunto. Eu falei assim, então, gente, eu tô aqui pra dar aula, não tô aqui pra conversar. Caraca. Vamos lá, e já virei e comecei a escrever na lousa. E por dentro, assim, cara, eu tava desesperado, né? Porque se alguém perguntar alguma coisa que eu não sei, e se... Mas, cara, eu tava no último semestre da faculdade, eu não era nem formado ainda. Nossa, então, cara, isso dá medo. E eu, assim, cara, eu me vesti daquela coisa assim, tipo, não, cara, eu tô na minha área. Então, assim, ó, os moleques estão chegando aqui agora, tá no meu campo, então eles vão jogar o meu jogo. E eu consegui levar isso de uma forma que foi tão significativo para mim isso, porque depois de 1 mês e meio, a professora voltaria de licença, e em 1 mês e meio dando aula, os alunos fizeram um abaixo-assinado, entregaram para a direção da escola que eles não queriam a outra professora, que eles queriam que eu continuasse como professor deles. Caraca. Isso gerou a demissão da outra professora. Ah, não! A escola pagou todos os direitos dela. A partir de agora eu tenho medo de você. Ela tinha uma estabilidade por conta da cirurgia que ela fez. A escola pagou tudo que tinha que pagar para ela e me efetivou no lugar dela. E depois, lógico, os alunos viram que eu não sou nada daquilo, né, que eu sou um cara que não bota medo em ninguém. Eles, no máximo, eles têm medo da minha prova. Fora isso, eles sabem que não tem problema em relacionamento comigo. E acabou virando... Em todas as escolas que eu passei, por exemplo, eu tenho algo que atrai os alunos. Então, eles vêm, conversam, eles desabafam comigo, eles trocam ideia. Quando eles viram ex-alunos, né, se formam, vão embora, muitos frequentam a minha casa, vêm aqui, me chamam para sair, para isso, aquilo. Então, aquela armadura que eu tinha, né, desse medo de não dar conta, eu acabei revertendo isso, né, a partir do momento que eu percebi que eu não precisava dessa armadura. O que eu precisava era mostrar quem eu era, mostrar que eu domino o assunto que eu estou lidando ali com eles e de não ter medo do aluno me perguntar algo que eu não sei. Então, eu não sei, vamos pesquisar, na próxima aula a gente discute. Eu não sou obrigado a saber todas as coisas. Então, eu fui quebrando aos poucos essa armadura que eu tinha construído e me mostrei da forma que eu sou, né? Fui criando aulas alternativas, né, mostrando que dá para dar aula e ser divertido numa sala de aula, usando a cultura pop para dar aula, usando o rock. Então eu comecei a dar a minha cara para as minhas aulas. E eu acho que isso foi fundamental, né, de mostrar que assim, eu não preciso ser o outro, eu não preciso ser igual aos professores que eu tive. Né, eu posso criar o meu padrão de aula, a minha forma de aula e fazer com que isso dê certo. Então eu acho que dessa forma eu consegui ganhar, né, esse espaço. E aos poucos eu fui saindo da sala de aula e comecei a dar palestra, né? Então, palestra em outras escolas, né? Ali na Glocal, né? O Glocal foi uma escola para mim, de você subir num palco de um teatro e falar para uma galera de temas que nem sempre você domina, você tem que estudar pra caramba para falar numa Glocal. Então eu comecei a partir desse momento, né, a perceber que legal, cara, eu posso sair da sala de aula, eu posso dar palestra e eu posso utilizar várias experiências para construir algo legal com as pessoas. Então foi mais ou menos assim que eu fui quebrando esse medo, né, inicial de lidar com o público. Muito bom. Isabela, como é que a senhorita lida com os seus medos? Você deixa de ouvir Spotify, aquele artista que eu não vou nem citar porque eu adoro, eu amo, MJ. Michael Jackson. Deixa ele de fora disso, deixa ele de fora dos seus medos.
Pedir pro Renato colocar a trilha sonora do Michael Jackson de fundo nesse Ao longo do programa inteiro. Ouvindo aqui, tô balançando na cabeça que tô ouvir ouvindo. o programa depois, gente. Nossa, boa ideia. Ótima ideia, Edu. Deixa thriller, né? Vamos misturar tudo. Bota thriller. Em cada fala da Isa, ele coloca um... Medo, que dá medo do medo que dá. Como eu lido com os meus medos na terapia, com certeza. Olha só. Porque, Faz terapia? sim, fundamental a gente fazer terapia para conseguir lidar com tudo. E uma coisa importante que é que a gente só consegue superar uma coisa que a gente reconhece que existe. Então, primeiramente, reconhecer os nossos medos é muito importante, né? Às vezes a gente acaba não tendo coragem de mostrar os medos também. Certos medos são tabus, né? O Elias até brincou no começo, eu tenho medo de fracassar na vida, mas isso aqui a gente não fala, não. Exato. Porque são medos mais profundos. E atingem a todos também, né? Esses medos maiores, porque tem muito a ver com as expectativas que a gente tenta cumprir também e o medo de falhar em relação a elas. Então, reconhecer esses medos para a gente conseguir entender e encontrar formas de lidar com eles, né? Acho que o relato tanto do Edu quanto do Diego mostram o quanto que não tem uma receita, um método, 5 passos para acabar com o medo, para superar o medo. E sim você entender como é isso na sua vida, como que você consegue lidar e superar isso. É verdade. Eu acho que o meu... eu acho que o meu medo, eu lido com um mix de coisas, mas também já fiz terapia, ela me ajudou a lidar com um medo muito específico. Já não recorri a Maquiavel ainda, mas ao texto bíblico também e a meditação própria, assim, de até, às vezes, a respiração e você calmar um pouco a nossa vida tão corrida de hoje em dia, de novo essa autoconsciência, né? Enfim, você sentir que você tá aqui, tá bem, tá vivo, já te acalma e te ajuda a enfrentar, né, medos. Eu percebo que tem uma coisa que permeia nossos medos aqui, que tem um pouco desse medo do desconhecido e o medo de ficar fora do controle, né, de perder o controle das coisas. Que acho que tem um pouco o que o Diego falou, de pensar, cara, eu tenho 33 anos e o que eu tô fazendo com a minha vida e tamo junto de novo, tô com a mesma idade. E o Edu falou de falar com o pessoal, com a classe, não saber, sabe, às vezes não saber uma pergunta, de não ter esse domínio, esse controle. E a Isa também trouxe a terapia como até, e o que eu aprendi também nela, de você saber que não tem controle mesmo. A gente acredita que tem alguém maior nesse controle e ao mesmo tempo a gente pode entender que a gente pode controlar algumas coisas, mas não todas, e isso é bom. Eu me pego muito com essa ansiedade, esse medo do futuro, do desconhecido, e acho que é importante essa autoconsciência e reconhecimento, como a Isa falou, de que tem o medo, como o Edu e o Diego mostraram que estão fazendo. Medo, que dá medo do medo que dá. Queria saber o seguinte agora, se alguém quer fazer um comentário específico próprio. Tá. Eu tenho, assim, conforme, foi muito engraçado, porque isso que a Isabela falou, né, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. Eu acho que, não sei como que eu aprendi isso, mas eu acho que foi nesse dia dessa leitura do texto, me ajudou, né, cara? Você precisa identificar o seu medo. Qual que é o nome dele, né? Eu acho que esse foi assim, o grande salto. Eu nem sei dizer, porque eu acho que foi a grande porta que se abriu. Quando eu identifiquei, eu dei um nome. Porque eu sei também que o processo foi muito mais importante, também respeitar esse processo. Para mim, por exemplo, essas mudanças de hábitos, eu não comecei a acordar às 5 horas da manhã, tipo, amanhã, a partir de amanhã você começa, não. Eu toda semana fui diminuindo 15 minutos. Então, respeitando muito bem o processo, me ajudou muito e dizendo isso, assim, né? E foi muito engraçado que cada vez que eu descobria um medo e eu corrigia ele com o hábito, e com o hábito eu percebia, legal, eu conseguia acertar no hábito. Isso me dava confiança e coragem. E aí eu sentia que minha mente estava mais preparada para saber um outro medo maior, né? E aí cara, então vamos lidar. E parece, eu não sei explicar isso, tem uma psicóloga aqui para explicar, que conforme eu fui desbravando, outros medos mais profundos foram aparecendo, né? Foram vindo à superfície. Então, cara, teve dias que eu tive sonhos, tive muitos sonhos, aí o Freud vai
Vai dar pulo. Freud, invocamos o senhor Freud agora. Mas eu tive sonhos, assim, que foram reveladores para mim. Eu tive uma experiência que foi muito interessante. Eu, nessa de confiante, eu cheguei à conclusão de que tinha chegado o momento de eu fechar um ciclo. Então, eu tive que dar um salto no escuro. Então, eu falei, cara, essa é a hora. É a hora de eu me desafiar. E aí, eu pedi o desligamento da missão que eu trabalho, o Jovens da Verdade. Trabalhava como mentor também dos alunos internos que vêm de outros estados e moram no JV, na FLAM. E aí vocês me perguntem, né, você fez isso para ir para onde, né? E a resposta é para lugar nenhum. Eu precisava Só uma coisa, o passo. pessoal sabe que você está pedindo demissão ou é ao vivo o negócio? Não, eu preferi fazer ao vivo mesmo, assim. Quem sabe faz na hora, bicho. Amigo. Aí, Botelho, eu tô pedindo demissão ao vivo, mano. Fala pra tua mãe lá. Mas não, eu avisei, foi premeditado. Mas era uma coisa que eu precisava fazer. Isso que você falou, Elias, da instabilidade. Cara, eu descobri que o mundo é realmente instável, cara. Ninguém tem controle de nada. Nada me garante que a decisão que eu tomei vai melhorar o meu amanhã, entendeu? Então entender isso também me deu muita coragem, eu acho, assim, sabe? De me jogar mais nas coisas. E aí, até uma coisa, eu tenho medo de altura, né? E aí, parece agora, eu tô meio viciado em romper os meus medos, né? Eu tô quase viciado nisso. Então, o meu próximo passo é saltar de paraquedas. Caraca, animal! Caramba! Então, estou compartilhando aqui com vocês. Acho que é a primeira vez que eu falo isso publicamente. Então, eu quero vocês lá, fazer uma live enquanto eu saltar de paraquedas. Quero saltar junto, eu não quero fazer uma live, quero saltar junto. Então, bora. É bom porque eu já falei de bungee jump, cara. É animal. Caraca, paraquedas, então. Ai, meu Deus, me deu até calafrio aqui. Da mesma forma que eu fiz com o acordar cedo, eu também estou me preparando para o salto, fazendo pequenos saltos até chegar a pular de paraquedas. Mas é a minha próxima meta. Muito legal. Muito interessante. E você, metaforicamente, então, se jogou, né? Também, nessa nova fase de vida aí. Isso é bem simbólico. Até o final de julho, eu não sei pra onde eu vou. E você tá com a gente aqui agora, cara. Cara, eu acho que uma das coisas que foi mais importante pra mim, a consciência do agora. Quando eu comecei a enfrentar os meus medos, eu acho que a consciência do agora foi fundamental. Eu não sei explicar isso pra vocês. Porque parece que você lida mais com um presente do que com um presente, literalmente, com algo que você recebeu, né? Então, sim. Você lida mais com um presente do que como algo que você produz. Eu acho que pensar em que você produz alguma coisa gera muito desespero. E pensar no agora que você tá vivendo. Tipo, eu tô curtindo demais esse momento aqui com vocês. Absurdo esse momento que eu tô vivendo com vocês aqui, de partilha, de abrir o coração. Sim. E eu acho que é uma parada que também me dá muito significado, né? E falando em significado, eu acho que a principal coisa, assim, também que tem acontecido com a minha história, os medos que eu tinha do passado, é que eu sinto que a minha história tá se ressignificando na minha cabeça, né? Isso é uma coisa muito legal também. Muito bom, novas perspectivas. Medo, que dá medo do medo que dá. Eu tenho aqui agora uma compilação dos 10 maiores medos, 10 medos mais comuns da humanidade. E é um compilado de vários lugares que eu fui caçando aqui. Eu queria saber se vocês têm esses medos que eu vou citar e se tem algum comentário a fazer. Enfim, vamos lá. Por exemplo, o primeiro aqui, 10 da lista, fobia social. Um deles aqui, inclusive, um dos elementos dele é falar em público. Você tem, Edu? Tenho, cara. Tem. Tem nada, Edu. Olha a tua estante povoada de bonequinho aí atrás de você. Não sei se seria essa fobia social, mas eu tenho medo de conhecer novas pessoas. Tá. Isso me trava de um jeito absurdo. Às vezes a gente vai em algum local, um aniversário, algum local que eu vá, eu falo pra Pri não sair do meu lado de jeito nenhum, porque eu tenho pavor de imaginar alguém vindo conversar comigo, cara. Caraca, Edu. Eu tenho muita dificuldade em novos relacionamentos, novas amizades. Eu tenho pavor desse negócio, cara.
Eu falo, não Caraca. parece, mas eu tenho, cara. Olha aí, não parece, mas você tem. Eu sei que a Isa não tem esse medo. Até me incomoda às vezes. Tô querendo ir embora do lugar, ela quer falar tchau pra todo mundo. Enfim. É o contrário do... Ela é daquelas que fecha o estabelecimento? Com certeza. Casamento, meu amigo. Sai de perto dela ou fica perto se quiser dançar até 3 da manhã. Enfim. 9 aqui. Medos de insetos, cobras ou aranhas. Olha lá, o Edu tá dando check em tudo. Aliás, cobra tá em alta. Cobra e aranha não, cara. Eu acho... Cobra tá em alta. Olha, gente, em julho de 2020, cobras, najas principalmente, estão em alta. Exatamente. Ó, agora esse Inseto, aqui... cobra e aranha eu acho fantástico, cara. Aranha, eu Olha tô fascinado só. por aranha, velho. Caraca. Inseto eu não tenho medo, mas me dá uma agonia quando você começa a ver um monte de imagem de inseto, eu começo a me coçar, e aí já vai me dando, ai meu Deus do céu, parece que tem algum bicho me encostando, assim. Não sei se isso é um medo exatamente, mas me dá muita angústia. Eu já vi essa pessoa pegando uma barata com a mão, mas tudo bem. E de boa. É, tipo, imagens me dão essa agonia, mas o bicho ali de boa, se precisar matar, não tem medo. Eu tomei um susto, falei, olha, barata. Tentei fingir, né? Opa, é hora de entrar em ação. A hora que eu tava pensando, ele já pegou a barata e jogou pela janela. Nós já sabemos quem vai matar barata na sua casa. Sim, com certeza. Ela falou que a barata tudo bem, o problema é as imagens. É como se eu dissesse assim, saltar de paraquedas tudo bem, o problema é ver alguém saltando de Ver paraquedas. alguém. Se estiver no avião com um celular, mostrar um vídeo, ela morre de medo. Não. Aliás, falando nisso, 8, medo de altura. Diego já tinha dado check aqui. Tô aí, tô dentro. Muito bem. 7, medo de lugares fechados. A famosa claustrofobia. Eu tenho um pouco. Olha aí. Esse o meu irmão tem, o Davi. Ele tinha medo de elevador, de fingir que ia colocar ele numa caixa. É isso que eu ia perguntar. Na caixa eu sinto, assim, mas no elevador até tranquilo. Mas não consegui me mexer, não consegui me movimentar, me dá um certo desespero também. Eu acho que é esse lance de não conseguir se mexer, cara. Eu até fico, às vezes, em um local fechado, mas fazer ressonância magnética, eu só faço dopado, cara. Eu não consigo fazer aquele exame. Eu tenho muito medo de precisar fazer um dia também, porque deve dar muita agonia. Tipo assim, você pode até pensar assim, eu tô num momento agora que eu não quero me mexer, mas não diga que eu não posso, né? É, mais ou menos isso. Que doido. Ó, medo de voar. Medo de avião. Minha cunhada tem. Eu tenho um pouco, cara. Ele não é enorme, não me paralisa. Eu viajo de boa, mas não confortávelzão, não. Quando você vai em contraído, você vai de avião ou você vai de ônibus? Eu vou de ônibus, né? Nesse momento a gente não tá... Pré-pandemia, antes da pandemia, era ônibus. Era só ônibus. Agora a gente tá tentando lançar a mão de outros meios. Mas, tenta evitar. Ó, 6, medo do escuro. Não, tranquilo. Mas o medo do escuro é um medo que eu acho que em algum momento da vida a maioria das pessoas tem, nem que seja na infância, pra adolescência. É um medo que a gente nota que é meio comum, assim, em algum momento todos nós passamos por isso. E depois você amadurece, enfrenta. Total. Mas eu vejo assim, a Isa que é 5 anos, cara, não dá, tem que dormir com a luz do banheiro acesa, ou com uma lanterna no quarto dela, alguma coisa tem que ter, porque senão não rola, cara, ela fica apavorada. Caraca. Bonitinho. Ora, eu vou parar de contar, que não sei se eu tô contando certo, que como não tem número, né? Então vamos lá. O próximo, esse faz muito sentido com o momento atual. Medo de contrair doenças. Sim. Caraca, gente, esse é o medo da humanidade. Você... De quanto é o seu medo de contrair doenças? Sim, né? Essa é a resposta. De 1 a 10, sim. Medo de sangue. De fato, eu não sei se eu tenho medo, mas eu não faria medicina, por exemplo. Eu tô por aí também. Eu tenho um probleminha com acidentes, coisas assim. Eu vou fugir sempre. Não. Exame de sangue conta? Cara, tô com você, Edu. Você tem medo? Tenho, cara. Eu também. Eu não posso olhar, eu passo mal. Nossa. Não rola, cara, não rola. Exato. Eu não tenho medo de ver alguém, eu já vi acidente, corte, eu não tenho problema com relação a isso. Agora, o exame de sangue é louco, velho. Exame de sangue. Deixa Eu entendo. mal.
Qualquer fobia social que eu possa ter, eu acabo no exame de sangue, porque é o momento que eu mais converso com a pessoa que tá tirando, sabe? Enfermeira. Começa a falar da vida do cara, do cachorro, e aí... beleza, acabou. Que é pra ver se ele desiste, né? Que é pra ver se ele desiste. Isso, né? Acho que é uma boa estratégia. Olha, temos mais um check do Edu aqui, medo de tempestade. Não eram fogos, né, Edu, na verdade? Os fogos, tempestade é de boa. De boa. Moradores de Santa Catarina, nesse momento, afirmam que agora também a gente tá num apocalipse tenso, assim. Tá? De ventania. Mais dois, acho que estão meio que interligados. Medo de envelhecer. Estou vendo carinhas fazendo sim. Eu acho que o medo de envelhecer, acho que você chega por exemplo, agora nos 30 anos, você começa a pensar assim, como é que eu faço para não parecer que eu estou começando a ficar velho? Eu vou comprar um All-Star. Eu vou fazer 40 daqui a um mês. Exato. Como é que é, Edu? Eu vou fazer 40 daqui a um mês. Eu estou começando a me preocupar, cara. A famosa fase do Zenta, né? Cara, eu vou entrar no Zenta e daí até o fim da vida, mano. Não subestime a ciência. Para o medo de envelhecer, o medo de morrer, que eu acho que tá ligado a isso, né? Com certeza. O Diego falou, é fato. A gente tenta ao máximo se rejuvenescer, falar gírias, fazer um TikTok, você rejuvenesce uns 10 anos, 15. Cara. Vocês não vão lembrar, a Isa muito menos, né? O tiozão da Suquita, você vai virar o tiozão da Suquita, cara. Sim, tá bom, Edu, eu peguei essa referência. Olha lá, a Isa pegou por causa do YouTube, provavelmente, né? Se você tá em casa rindo, é porque você é da fase do tiozão da Suquita ou está se tornando o tiozão da Suquita. Se você riu, manere seu colesterol neste momento, né? Tipo, pra você sobreviver. Mas eu acho que tem uma diferença em relação ao medo de morrer e o medo de ficar velho. Eu acho que o medo de morrer deve ser mais uma questão de, tipo, sei lá, perder as pessoas. É um medo mais egoísta, eu acho, o medo de morrer. Mas o medo de envelhecer, eu acho que ele tem mais a ver com o medo da irrelevância, de ser jogado pra escanteio, de daqui a pouco você é um vovô e aí tudo que vai acontecer comigo é tipo, coloca o vovô no sol, tira o vovô do sol. Os netos bota batom na boca do velho e amarra com a chuquinha na cabeça. E aí, felicidades, né? Até porque. Exato. Gente, vocês não são mulheres. Já tem creme anti-idade com uns 25 anos pra você já começar a passar, entendeu? É uma pressão ainda maior sobre as mulheres. É verdade. Pressão da sociedade sobre as mulheres ainda tem essa questão. Ixi. Se a gente fosse recortar, inclusive, né, os medos por gênero, por raça, meu Deus. Fazer outro podcast, cara. Total, outro podcast pra cada medo, de fato. Medo, que dá medo do medo que dá. Gente, estamos aqui 4 pessoas medrosas, porque o ser humano tem esse medo, porém na tentativa de não ser um medo paralisante, uma fobia, quiçá, né, de ser um medo que, como o Diego trouxe e a gente debateu aqui, nos ajude a repensar, e acho que o medo diz muito sobre a gente também, né? Acho que a palavra eu fiz, eu tentei, foi muito dita aqui, essa expressão foi muito dita aqui, acho que diz muito sobre a gente. Então, gostei de bater esse papo com vocês. Queria ainda trazer mais um desafio que pode também, a gente pode ver se faz sentido ou não. Bora, vai, desafio, eu tô empolgado. Eu tô numa fase que eu tô empolgado com o desafio. Vamos lá. O Diego não pode, o Diego virou aquele yes man, né? Não pode falar pro cara que ele vai topar. o Edu, você que é o homem da razão aqui, vê se tem a ver, cara, mas eu queria falar alguns nomes de fobias e saber se vocês acertam qual é. Bora. Homem da razão, não sei se eu sou não, cara. Então está, pra dar uma relaxada nesse assunto mais pessoal, um pouco mais sério, está aberto o bingo da fobia. Meu Deus, que horrível. Por exemplo, quem sabe o que é filofobia? Tempo. Caraca. Medo de planta? Não sei. Não, acho que seria fitofobia esse. Me veio um jabuti na cabeça, cara. Porque lá em casa a gente tinha um jabuti que chamava Filó.
Medo Medo de jabuti. Não. Escutei, Filofobia é o medo de apaixonar-se. Olha! Tá, E, hein? verdade, verdade. Olha aqui, ó. Glossofobia. Tenho a menor ideia, cara. Eu nem sabia que essa palavra existia até esse presente momento. Medo de falar em público. seu Olha medo só! Ponto para a Isabela. Olha aí! Caraca. Você pensou Vou pelo consultar. glosso? Google. Consultar no Google não vale, hein? Não, tem que ir pela etimologia, gente. Agora a gente tá pegando, entendeu? Veio o sentido da palavra. Esqueci que tem esse negócio de etimologia. Olha, oftalmofobia. Ele focar nos olhos. Então, é o medo de estar sendo vigiado. É o Sério? Big Brother. Oftalmofobia. Olha, Caraca. Wikipédia, gente. Uma fonte bem segura e confiável. Bem segura. Pessoal, se tiver Aliás- errado, vocês coloquem nos comentários as postagens depois, tá? Tá errado. Vocês Aliás- digitem lá no Wikipédia. Aliás, um agradecimento especial pro Bebum que colocou isso aí lá. Olha só, esse aqui, ó. Pogonofobia. 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 Eu vou chutar. Medo de... Brinquedo dos anos 90, não. Pogobol. Não, ó, eu vou falar. Esse medo irracional de barba. Nossa. Barba. Nossa, é verdade. Já vi várias crianças que têm medo de barba, assim. Pra criança tocar na barba, ela não consegue. A gente chora, terroriza. Meu Deus, é sério que... Você já viu isso? Eu já vi isso. Eu já vi. Meu Deus, esse aqui. Unatractifobia. É, medo de remédio, é claro, né, irmão? Esse nome aí. E é genérico, medo de remédio genérico. Ó, então, esse aqui eu acho que puxou por inglês, ó. Unatractifobia. Medo de música? Não. Track. Medo do soundtrack, né? Não, é medo de pessoas feias. Unattractive. Olha isso, Isso faz mais sentido. Eu tenho uns amigos que dá pra ter medo dele. Vou até mandar esse pod pra eles entenderem que é real. Sinofobia. Medo de sino. Ó, então, Medo de movimento, sei lá. não, é com Cinética. S. Barulhos. É com S. Mas não é de sino, Diego. É sino. Também não é barulho. Ah, é com S? Então é medo de cirurgia. Tá faltando uma glossofobia aí pro Diego. Tá. Não, sinofobia é medo de aversão à China, aos chineses ou à cultura chinesa. Nosso ex-ministro tinha isso. O ex-ministro, o atual presidente, por aí vai. A lista é longa. Pra finalizar, ofidiofobia. Cobra, né? Medo de najas. Cuidado, meus caras.